Vamos dar uma olhada nos elementos mais básicos aqui da linguagem de programação Python. Bom, a gente pode usar o Python como uma calculadora aqui no console. Seria uma aplicação bem básica. Você pode digitar o que você quer calcular diretamente aqui no console. Então, digamos que eu quero calcular 2 mais 3. Bem simples. Ctrl Enter para executar. Me deu um erro aqui. Está dizendo que tem uma indentação não esperada. Tá? É porque tem um espaço antes do 2 aqui. Ó. Então, tem que tomar cuidado com os espaços antes das palavras. Dá Ctrl Enter. Está ali o resultado. 5. Certo? Vou fazer uma operação aqui diferente. Ó. 2 mais 7 divididos por 10. Qual que é o resultado? O resultado é 2. Essa matemática aqui não está batendo muito bem não, né? Então o que acontece é que a gente tem uma diferença entre o uso de números inteiros e o uso de números fracionários. Tá? Em inglês a gente vai se referir a isso como integer, os inteiros, e float, os fracionários. Deixa eu escrever aqui. Integer e o outro se chama float. Então é importante eu mostrar essas palavras em inglês aqui porque a gente vai usar tudo que a gente for escrever no Python vai ser em inglês. Tá? Então o que acontece aqui é que quando você coloca números inteiros, ele te dá o resultado em número inteiro. Se você não coloca uma fração dentro desse cálculo, pode ser que o resultado não seja exatamente o que você esperava. Então vou refazer aquela mesma operação usando apenas números fracionários. Né? Então a operação era 2 mais 7 divididos por 10. Então veja que eu coloco o ponto no número e isso indica para mim que esse é um número fracionário, float. E aí quando eu executo, ele me dá o resultado com a precisão aqui que eu precisava. Então você tem que tomar cuidado com os tipos de números que você usa na hora que você está fazendo a sua programação. A gente tem outros tipos de números dentro da programação, mas por enquanto vamos nos ater aos inteiros e os fracionários. Tem decimal, etc, etc. Por que existem essas coisas na programação? Se você for pensar em termos de uso de memória, um número inteiro ocupa bem menos memória que um número fracionário. Quando as linguagens de programações foram inventadas, os computadores eram muito limitados em termos de memória, então era interessante ter essa visão. Hoje em dia parece que não faz muito sentido. Enfim, é como é, e a gente tem que se adaptar a isso na programação. Fazer operações matemáticas aqui na linha de comando é interessante, mas não é muito útil, até porque é interessante a gente começar a guardar informações para poder reutilizá-las. Então a gente começa aqui a usar variáveis. Tá? Para você definir uma variável, que é nada mais que um lugar na memória, que você vai guardar informações, você usa o símbolo de igual. Existem algumas condições para você criar o nome de uma variável. Normalmente você não vai usar números. Você não pode dizer que 1 é uma variável porque é um número. Você vai usar palavras. Eu vou criar aqui uma variável chamada var, o símbolo de igual, e aí eu dou para essa variável o que ela vai guardar ali dentro. Então, var é igual a 10. Tá? Você veja que o resultado aqui é vazio, porque não fez nada, só assinalou a variável. E agora, se eu digitar var aqui na linha de comando, ele me diz o que tem ali dentro, 10. Então, a gente pode usar agora essa variável para fazer operações. Então, eu vou pegar aqui 2.5 vezes var, né? E o resultado é 25. Ou seja, aquele resultado ali está multiplicando uma variável. As variáveis podem guardar diversos tipos de informações, não somente informações numéricas, mas também informações de texto, que é o que a gente chama de string. Tá? Então, string é equivalente a dizer que a gente está guardando textos ou caracteres lá dentro. Por exemplo, curso de Python. Quando você assinalar um string a uma variável, eu tenho que criar as aspas, tá? Para dizer, ó, tudo que está dentro dessas aspas são informações string, informações de texto. Se eu deixar isso aqui sem aspas, é como se eu estivesse dizendo para ele que existe aqui uma variável chamada curso de Python. Na verdade não pode ter espaço nas variáveis, mas supondo que seria igual a uma variável, então eu estou dizendo que essa variável é igual a outra variável, que não é o caso aqui. Tanto faz se você usa aspas simples ou aspas duplas, tá? Você está criando um string. Agora só não pode misturar. Você tem que usar duas da mesma. E veja que aqui no console de Python do Nuke,
ele muda a cor das coisas de acordo com o que você está criando para ficar mais fácil de ler o código. Então eu sei que essa cor aqui, meio rosa, sei lá, que cor que é essa, é um string. Então se eu der Enter aqui, ó, Ctrl Enter, ele guardou a variável e agora eu posso ver o que tem naquela variável. O que vai acontecer é que você não pode misturar certos tipos de variáveis, né? Então eu tenho aqui minha variável de texto e eu não posso somar isso aqui, por exemplo, com um número. Então, ó, variável mais 1 vai dar um erro. Ele está dizendo aqui que o erro é o seguinte: na linha 1 do console, você tem um tipo de elemento que é string e outro tipo de elemento que é integer, né, que é o número inteiro. Se eu colocar aqui 1.0, ele está dizendo aqui, ó, que eu não posso concatenar um string e um elemento fracionário, float. Então, digamos que eu crie uma variável aqui chamada t e vou colocar um texto aqui dentro. Olá. Vamos ver se ele aceita. Ok, né? Aceitou. Agora, digamos que eu quero ter aqui dentro desse texto aspas. Eu queria que ele imprimisse o texto com aspas. Para eu ver o conteúdo de uma variável, eu posso digitar o nome da variável, mas mais usualmente a gente usa uma função, que é a função print, e daí a variável que você quer imprimir. Então veja que quando eu uso a função print, ele me dá o resultado aqui como eu gostaria, não dessa forma aqui estranha, porque como eu estou usando caracteres especiais aqui, ó, como o A, ele gerou aqui um código, que é um código Unicode daquela letra. Então, digamos que eu quisesse imprimir esse texto aqui, ó, com aspas, como é que eu faria? Então, a minha variável t, se eu quisesse as aspas, eu teria que colocar aqui, ó, dentro de aspas simples. Ele vai entender que as aspas duplas, dentro das aspas simples, é texto, certo? Então, se eu der Enter aqui e der o print, agora meu texto sai com aspas. Então, por isso que existem os dois tipos de aspas, né? E a gente tem algumas outras situações em que a gente quer colocar aspas simples ali dentro, então a gente pode inverter, e tem certos caracteres que você pode fazer o escaping, tá? O escape é quando você está dizendo aqui, ó, esse caractere aqui é um caractere especial, e ele deve ser interpretado como texto. Então, se eu criar minha variável aqui de novo e fizer o seguinte, ó, texto, e eu quisesse que aqui dentro, ó, essa aspa fosse considerada texto, você faz o escape da aspa com a barra invertida. Então aqui, na verdade, eu estou dizendo que essa aspa aqui é texto. Tá? Então, está ali o resultado. E a mesma coisa tem um caractere importante aqui, que é o caractere de quebra de linha, cuja o símbolo é barra n. Tá? Então, se eu criar minha variável, linha 1, barra n, linha 2, barra n, linha 3, fecha aqui, na hora que eu mando imprimir, ele quebra as linhas e ajeita o texto para mim da forma com que eu estou precisando. Então, isso é o escaping. Tá? Então você pode procurar, se precisar desse tipo de informação, por esse termo aqui, escaping. Aqui T1, texto 2, T2, texto 3, e imprima, né, print, uma mais a outra. Eu vou dar o meu comando Enter. O resultado disso aqui, né, é a soma das duas variáveis, a soma de caracteres. Né? Então, se você quiser introduzir um espaço aqui, você pode colocar um espaço na primeira palavra. E aí ele imprime com separação ali. Então, o espaço também é considerado dentro aqui das aspas. E o último conceito aqui dos strings, você pode acessar elementos do string. Então, por exemplo, você abre e fecha aqui colchetes e indica qual caractere você quer acessar. Então, a contagem começa no 0. Então, se eu colocar aqui print T1 0, ele vai pegar a primeira letra da variável T1. Então, deixa eu selecionar. Se você seleciona o texto antes de dar o Ctrl Enter, ele não sai da tela, ele não apaga. Então, você seleciona com Ctrl A, o comando A,
e daí dá o Ctrl Enter e ele executa, mas mantém aqui o código no console. Então veja que a primeira letra da variável T1 aqui é o T. Então se eu colocar aqui T2, abre colchetes e colocar aqui 0, 1, 2, 3, seria equivalente a imprimir o número 3 da variável T2. Nesse momento pode não parecer fazer muito sentido, por que você vai querer acessar uma letra, etc. Mas depois você vê que é uma operação bem corriqueira e que a gente às vezes precisa acessar partes de um texto, partes de uma lista, enfim. Então a gente vai ver como é que isso funciona.